Olá, amigos do Nexus Saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente descomplica a ciência para você envelhecer com mais autonomia, mais energia e sem abrir mão da sua qualidade de vida. Eu sou o apresentador e hoje temos uma conversa importantíssima, que pode ser a chave para você se sentir melhor, com mais disposição e até dormir melhor, especialmente se você já passou dos 45 anos. Se você está percebendo que o seu corpo não responde mais como antes, que a energia está diminuindo ou que o estresse parece ser uma constante, este vídeo é para você. E se você já tentou ou pensa em tentar o jejum intermitente para melhorar a saúde, mas tem medo de errar ou sente que algo não está certo, fica comigo até o final, porque vou revelar o erro mais comum que as pessoas cometem ao jejuar depois dos 45 e que, em vez de ajudar, pode disparar o seu cortisol, atrapalhando tudo. E o melhor, vou te mostrar como evitar isso com ajustes simples e práticos. Antes de mergulharmos fundo, já que estamos falando de autonomia e conhecimento, que tal se inscrever no canal e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhum vídeo que te ajuda a entender e cuidar melhor do seu corpo. Você já notou que depois dos 45, o corpo parece ter um manual de instruções diferente? Aquilo que funcionava perfeitamente aos 30 ou 35 anos, de repente, já não traz os mesmos resultados. E o jejum intermitente, que é uma ferramenta poderosa para a saúde, não é exceção. Muitas pessoas se jogam no jejum seguindo regras que viram na internet, sem considerar as particularidades do corpo maduro. E é aí que mora o perigo. O erro que eu quero destacar hoje é a rigidez excessiva e a falta de escuta ao próprio corpo, especialmente quando se trata do tempo do jejum e da sua intensidade. Vamos imaginar a Maria, 52 anos, executiva, que sempre foi muito disciplinada. Ela começou a ouvir falar dos benefícios do jejum intermitente e decidiu adotar um protocolo de 16 horas de jejum diário. Acordava, tomava apenas água e café sem açúcar e só comia no almoço. Nos primeiros dias, sentiu-se bem, com mais foco, mas depois de uma semana, começou a notar que estava mais irritada, dormindo pior e sentindo uma fadiga estranha no meio da tarde. A balança não se mexia e ela se sentia inchada. O que estava acontecendo? Maria estava cometendo o erro de aplicar um protocolo genérico de jejum intermitente, 16 horas diárias, ao seu corpo, que já tinha outras demandas e um metabolismo diferente. Para entender o que aconteceu com a Maria e o que pode estar acontecendo com você, precisamos falar sobre o cortisol. O cortisol é o nosso principal hormônio do estresse. Ele é crucial para a nossa sobrevivência, nos ajudando a lidar com situações de perigo, a regular o açúcar no sangue, a reduzir inflamações e até a manter o ciclo de sono-vigília. Em condições normais, o cortisol tem um pico pela manhã, para nos dar energia para começar o dia e vai diminuindo ao longo do dia, atingindo os níveis mais baixos à noite para permitir o sono. Isso é o que chamamos de ritmo circadiano do cortisol. No entanto, quando o corpo é submetido a um estresse excessivo e prolongado, seja por uma rotina de trabalho exaustiva, problemas pessoais, falta de sono, ou sim, um jejum mal adaptado, a produção de cortisol pode ficar desregulada. Em vez de seguir o ritmo natural de altos e baixos, ele pode permanecer elevado por muito tempo ou ter picos em momentos inadequados. Pense no seu corpo como uma orquestra. Cada hormônio é um instrumento que precisa tocar na hora certa e com a intensidade correta para a melodia da sua saúde ser harmoniosa. O cortisol é um maestro poderoso. Se ele está desregulado, desafinado, a orquestra inteira, ou seja, o seu corpo, desanda. E é aqui que o jejum excessivamente rígido entra em cena para quem já passou dos 45.
Quando você força o corpo a um jejum muito longo ou muito frequente, sem a devida preparação ou adaptação, o corpo pode interpretar isso como uma situação de estresse, uma fome prolongada. E qual a resposta natural do corpo ao estresse? Produzir mais cortisol. Ele faz isso para tentar mobilizar energia e manter você funcionando, liberando glicose no sangue, mesmo que você não tenha comido. Isso explica por que Maria, mesmo jejuando, não perdia peso e se sentia inchada. O cortisol elevado pode dificultar a perda de gordura, especialmente na região abdominal, e pode até causar retenção de líquidos. Além disso, um cortisol cronicamente elevado pode trazer uma série de problemas que você provavelmente já sentiu ou conhece alguém que sente. Irritabilidade, como a Maria sentiu, é um sinal clássico. Dificuldade para dormir, mesmo sentindo cansaço, porque o cortisol elevado à noite impede a produção adequada de melatonina, o hormônio do sono. Fadiga constante, porque o corpo está sempre em modo de luta ou fuga, gastando muita energia. Problemas de memória e concentração, porque o cérebro também é afetado. E, claro, a temida resistência à insulina, que pode levar ao pré-diabetes e ao diabetes tipo 2, um risco que aumenta significativamente com a idade. Para mulheres, especialmente no período da menopausa, a flutuação hormonal já é uma fonte de estresse para o corpo. Adicionar um jejum inadequado pode ser a gota d'água, desregulando ainda mais o sistema e intensificando sintomas como ondas de calor, mudanças de humor e insônia. Para homens, o cortisol elevado pode impactar a produção de testosterona, levando à diminuição da libido, perda de massa muscular e ganho de gordura. Ou seja, o jejum, que deveria ser um aliado, pode se tornar um vilão se não for feito da maneira certa. Então, qual é o ajuste simples e prático que você pode fazer para evitar esse erro e colher os verdadeiros benefícios do jejum após os 45? A chave é a flexibilidade e a escuta ativa do seu corpo. Esqueça a ideia de que existe um protocolo de jejum único e perfeito para todo mundo. Seu corpo aos 45, 50 ou 60 anos não é o mesmo de alguém de 20 ou 30. Ele tem uma história, um nível de estresse acumulado, uma bagagem hormonal e metabólica diferente. O primeiro ajuste é diminuir a janela de jejum. Se você está começando ou se está sentindo os sintomas de cortisol elevado que descrevi, tente começar com janelas de jejum mais curtas. Em vez das 16 horas que a Maria tentou, que tal 12 ou 13 horas? Para muitos, isso significa simplesmente jantar mais cedo e tomar café da manhã um pouco mais tarde. Por exemplo, se você janta às 20 horas, pode tomar café da manhã às 8 horas ou 9 horas do dia seguinte. Isso já te dá 12 ou 13 horas de jejum, um período que geralmente é bem tolerado e já permite que o corpo comece a se beneficiar da autofagia, o processo de limpeza celular que o jejum proporciona. A autofagia é como uma faxina profunda nas suas células, removendo componentes danificados e reciclando-os. É um processo vital para a longevidade e a saúde. Mesmo um jejum mais curto pode ativá-la de forma eficiente. O segundo ajuste é não jejuar todos os dias. A ideia de que o jejum precisa ser diário para funcionar é um mito, especialmente para quem já passou dos 45. Para muitos, jejuar 2 a 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, é o ideal. Isso permite que o corpo se recupere nos dias de alimentação normal e não entre em um estado de estresse crônico. Maria, por exemplo, poderia ter tentado jejuar às segundas, quartas e sextas, e nos outros dias ter uma alimentação regular e saudável. Isso daria ao corpo dela tempo para se adaptar e evitaria o disparo constante de cortisol. A beleza do jejum intermitente é a sua flexibilidade. Não é uma dieta restritiva, mas sim um padrão alimentar.
O terceiro ajuste, e talvez o mais importante, é priorizar a qualidade da sua alimentação nos períodos de alimentação. Não adianta jejuar por 14 horas e depois compensar comendo alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins. Isso é como limpar a casa e depois sujar tudo de novo. Nos seus períodos de alimentação, foque em comida de verdade, proteínas de boa qualidade, carnes, ovos, peixes, gorduras saudáveis, abacate, azeite de oliva, castanhas, carboidratos complexos, legumes, frutas, grãos integrais, batata doce e muita fibra. Uma alimentação rica em nutrientes nos seus períodos de alimentação vai nutrir seu corpo, dar saciedade e preparar você melhor para o próximo jejum, sem que o corpo interprete a falta de comida como uma ameaça. Pense na sua alimentação como o combustível do seu carro. Você não colocaria qualquer coisa no tanque, certo? O mesmo vale para o seu corpo. O quarto ajuste está na hidratação e nos eletrólitos. Durante o jejum, é fundamental manter-se bem hidratado. Beba bastante água e considere adicionar uma pitada de sal marinho ou sal rosa do Himalaia na água para repor eletrólitos, especialmente se você se sentir tonto, com dor de cabeça ou com cãibras. Isso é um sinal de que seus eletrólitos podem estar desequilibrados. Chás sem açúcar e café puro também são permitidos e podem até ajudar a diminuir a sensação de fome. Mas atenção! O café em excesso, para algumas pessoas, também pode elevar o cortisol. Então, observe como seu corpo reage. O quinto ajuste é o manejo do estresse geral. Lembre-se, o jejum é apenas um dos fatores que podem impactar o cortisol. Se você está sob muito estresse no trabalho, dormindo mal, ou não encontra tempo para relaxar, o jejum, mesmo que adaptado, pode ser mais um estressor. Então combine o jejum com outras estratégias de redução de estresse. Meditação, exercícios físicos moderados, caminhada, yoga, tempo na natureza, hobbies prazerosos e, fundamentalmente, priorize seu sono. Um sono de qualidade é um dos maiores reguladores de cortisol que existe. Se você não dorme bem, seu corpo já acorda com o cortisol elevado. E adicionar um jejum longo pode ser contraproducente. Vamos retomar o caso da Maria. Depois de entender esses princípios, ela decidiu fazer alguns ajustes. Em vez de jejuar 16 horas todos os dias, ela começou com 13 horas, 3 vezes por semana. Nos dias de jejum, ela tomava bastante água com um pouco de sal e um chá de camomila pela manhã. Nos dias de alimentação, ela focou em refeições nutritivas, ricas em vegetais, proteínas e gorduras boas. Ela também começou a caminhar 30 minutos todos os dias e a praticar meditação por 10 minutos antes de dormir. O que aconteceu? Em poucas semanas, a irritabilidade diminuiu. O sono melhorou muito e ela começou a acordar mais disposta. A fadiga no meio da tarde desapareceu. E, para a sua surpresa, o inchaço diminuiu e ela começou a perder peso de forma gradual e sustentável. O cortisol dela se reequilibrou e seu corpo passou a responder de forma positiva ao jejum. A mensagem principal aqui é o autoconhecimento e a adaptação. Seu corpo é único e o que funciona para um pode não funcionar para você. Não tenha medo de experimentar e ajustar. Comece devagar. Observe os sinais que seu corpo te dá. Sente mais energia? Ótimo. Sente mais irritabilidade, fadiga, dificuldade para dormir? É um sinal de que você precisa ajustar, talvez diminuir o tempo de jejum ou a frequência. O objetivo não é sofrer ou se restringir, mas sim usar o jejum como uma ferramenta para otimizar sua saúde e seu bem-estar. Pense no jejum como um músculo. Você não começa levantando o peso máximo na academia. Você começa com pesos leves, aumenta gradualmente e dá tempo para o músculo se recuperar. O mesmo vale para o jejum.
Comece com janelas menores. Aumente gradualmente se o seu corpo responder bem e sempre dê dias de descanso. A consistência a longo prazo, com flexibilidade, é muito mais poderosa do que a rigidez que leva ao esgotamento. Lembre-se, o envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio. Com as informações certas e os ajustes adequados, você pode não só manter, mas até melhorar sua energia, sua disposição e sua saúde geral. O jejum intermitente é uma ferramenta valiosa nesse processo, mas precisa ser usada com inteligência e respeito às particularidades do seu corpo após os 45. Então, para recapitular, o erro que dispara o cortisol após os 45 anos é a rigidez excessiva no jejum, tratando o corpo como se ele tivesse a mesma capacidade de adaptação de um corpo jovem. O corpo interpreta essa rigidez como estresse, elevando o cortisol e causando irritabilidade, fadiga, insônia, retenção de líquidos e dificuldade para perder peso. A solução? Ajustes simples e práticos. Comece com janelas de jejum mais curtas, 12 e 13 horas. Não jejue todos os dias. 2, 3 vezes por semana é um bom começo. Priorize a qualidade da sua alimentação nos períodos de alimentação. Mantenha-se bem hidratado e reponha eletrólitos. E, por fim, gerencie o estresse geral em sua vida com foco no sono de qualidade. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com a sua saúde e quer tomar as rédeas do seu envelhecimento. E essa é a nossa missão aqui no Nexus Saúde: te dar o conhecimento para você fazer as melhores escolhas. Não se esqueça de que o seu corpo é seu templo e ele merece ser tratado com respeito, escuta e inteligência. Pequenas mudanças consistentes são o caminho para grandes resultados. E se este vídeo te ajudou a entender melhor como adaptar o jejum para a sua idade, ou se você tem alguma experiência com jejum que gostaria de compartilhar, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, e para continuar recebendo dicas valiosas como essa, que te ajudam a viver mais e melhor, com autonomia e qualidade de vida, inscreva-se no canal Nexus Saúde agora e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Cuide-se, escute seu corpo e até o próximo vídeo.